Fala poema, fala texto, fala canto, fala letra, fala prosa, fala escrita, fala mesmo. Fala tanto, fala tudo, fala mudo, fala certo, fala perto, fala dentro, fala muito. O uso da palavra é instintivo. Desde o aprendizado da linguagem até a comunicação que se estabelece nos relacionamentos. A palavra é matéria-prima dos poetas, escritores, dramaturgos. Arma de convencimento dos líderes. Para os jornalistas, palavra vira informação. Informação que movimenta mercados financeiros, decisões de governos, forma a opinião pública, orienta a população. Para a informação chegar ao grande público, há um caminho a ser percorrido. Começa por quem gera a notícia, que no jargão jornalístico chamamos de fonte. Este vídeo vai falar sobre o relacionamento entre a fonte e o jornalista. Uma relação que nem sempre é fácil, mas que gera a notícia. O homem público está a serviço do povo. Então é de maior importância ele realmente se comunicar bem com a imprensa, com todos os meios de comunicação, porque o público tem direito a saber e o homem público tem, vamos dizer, o dever de informar corretamente. A imprensa é formadora de opinião. É através dos veículos de massa, o rádio, a TV e os jornais, que as notícias chegam a milhões de pessoas. Essa possibilidade, essa rapidez com que a notícia circula, transformou a notícia num grande instrumento da ação, ação política, ação social, ação cultural. É sempre bom manter informado todo dia, assim. Não tem como você cobrar uma coisa do seu político se você não sabe como que tá o Brasil, você não sabe a situação de nada. A notícia faz parte do meu dia a dia. Eu acho que deveria fazer parte do dia a dia de todo e qualquer cidadão. Os veículos hoje reproduzem notícia em tempo real. Em segundos, o que acontece em Brasília ou em cada canto do país é divulgado para o Brasil inteiro. O que está sendo dito por um representante do poder público vai ter influência direta na vida de quem recebe as informações. As pessoas escolhem marcas, escolhem pessoas para viver ao lado delas, é tudo baseado em informações. A informação ajuda as pessoas a tomar decisões. É a ligação entre a população, empresas, entidades, governo, organizações. A informação faz a sociedade girar. Sem a notícia eu não tenho como saber como eu vou planejar as minhas coisas. Se não informar, você não consegue conversar sobre nada, já pensou? O homem público é alguém que tem a capacidade de produzir fatos e elucidações que interessam à sociedade. Quem tem essa capacidade tem também o dever de informar. E o jornalista é o canal de comunicação entre esse poder público e a sociedade em geral. Prestar informação à imprensa não é ajudar o veículo A ou B, não é fazer uma gentileza ao jornalista C ou D, né? Mas é prestar contas à sociedade, tendo a instituição da imprensa como um instrumento novo dessa democracia contemporânea, que faz o link, né, que faz essa comunicação entre governo e sociedade. Uma entrevista pode ser uma ótima chance de desfazer um mal-entendido, se aproximar do grande público ou divulgar um projeto. Uma entrevista pode fazer suas ideias chegarem longe. Muitas vezes ações e políticas públicas são feitas para serem mostradas. Você mostrar hoje é tão importante quanto fazer. Trabalho com os 9 estados da Amazônia Legal. Para aquela população que só entra em sintonia com rádio em ondas curtas, nós somos calendário e bússola. Nós somos, digamos, os porta-vozes do que acontece no Brasil. Este vídeo fala sobre o relacionamento entre fonte e jornalista. A fonte é quem dá ao jornalista o conteúdo da notícia, a informação. Uma fonte pode ser o assessor de imprensa, um informante bem relacionado ou até um jornalista de outro veículo. Mas a principal fonte é quem gera a notícia, o entrevistado. Com a informação que vem das fontes, é que a gente elabora os textos que vão ser importantes para o leitor, que vão atrair a leitura e que vão, de alguma maneira, de uma certa maneira, vão mexer com a vida do leitor. Claro que as informações vindas de outras fontes também são importantes para a matéria. É o seu assessor de imprensa quem faz esta ponte.
conhecendo os veículos, sabendo como eles funcionam, divulgando o seu trabalho. Viabilizar o contato entre o jornalista e a fonte de informação é a principal atribuição do assessor de imprensa. O assessor de imprensa é um aliado nosso. O assessor de imprensa, ele é jornalista, ele fala com a gente, ele entende o que a gente fala. O assessor de imprensa é uma figura cuja compreensão e importância demorou a ser, né, valorizada. Mas hoje acho que todos os homens públicos, ocupantes de funções públicas, têm essa compreensão de que o assessor de imprensa é um elo importante entre a imprensa e o órgão público. Um assessor de imprensa, eu acho que ele deve ser aquele que abre o portão, né? Às vezes fecha. Mas, para uma entrevista, o jornalista quer ouvir o próprio político, não um porta-voz dele. Nossa preferência é tratar diretamente com a pessoa envolvida, no caso do Ministério, o ministro, seu secretário, as instituições diversas do órgão. O assessor também pode ajudar você a se preparar para uma entrevista. Quem faz bem comunicação é a pessoa que está treinada. Fazer uma boa comunicação é treino. Então a pessoa precisa treinar. Assim como ela treina uma porção de coisas no seu cotidiano, ela não treina a comunicação. Então quando ela vai se comunicar, ela se comunica mal. Então não se trata de dom, não se trata de inspiração divina. Trata-se apenas de treino. As pessoas melhores treinadas falam melhor, dizem melhor e saem melhor nos veículos de comunicação. Falamos do poder da informação, da palavra e do alcance da notícia. Mas o que é notícia para o jornalista? Notícia é aquilo que ainda não foi revelado e é de interesse público. Eu gosto de notícia. Eu gosto de furo. Eu gosto de informação nova. Eu gosto de fato novo, de abordagem nova para velhos problemas. Isso é que é pauta para mim. O bom assessor de imprensa, em primeiro lugar, ele tem que saber se o assunto interessa mesmo, se a notícia é boa, se é original, se está sendo encaminhada para o veículo que vai aproveitá-la da melhor forma. Necessariamente uma boa notícia ela tem que ter uma amplitude, quer dizer, ela tem que atingir várias pessoas. Prestação de serviços, informações que ajudem a resolver problemas do dia a dia das pessoas são sempre pautas bem recebidas. Quando a gente procura um órgão público, a gente quer saber, primeiramente, que tipo de serviço ele está prestando à população. O fato, a informação que você tem pode ser muito relevante. Mas, para virar notícia, tudo tem que ser checado e apurado. Lembre-se, o que você disser vai ser publicado. Eu acho que a fonte tem que saber, claro, que ela tem que ter consciência do grau de alcance daquela informação dela, né? De que maneira ela pode atingir aquelas pessoas determinadas, qual é o objetivo dela. Um conselho: não adianta tentar fazer a informação ficar mais atraente para o jornalista. Se não for notícia, você vai perder tempo. Não adianta manipular a informação. O repórter que tem uma certa experiência, ele sabe onde está a notícia e o que é notícia. Quando você vai dar uma informação, se você tentar embonecá-la, vai dar problema. Na hora que você passa informação sobre um programa de governo, sobre política pública, essa informação pública de Estado, 2 mais 2 são 4. O jornalista quer preto no branco, quer resposta imediata. Ele tem como alimento a notícia, então tem que ser objetivo, tem que ser claro, tem que ser direto. Já falamos do alcance e do poder da informação. O que é notícia? Do quanto é importante divulgar, tornar público o que se faz. Opções não faltam. Rádio, TV, jornal, revistas, internet. Você pode escolher. Mas antes, saiba um pouco sobre o funcionamento de cada veículo. Na redação dos jornais, o trabalho não para. Mal terminou uma edição, já começa a produção do dia seguinte. Algumas pautas são acertadas com muita antecedência. Outras vão sendo fechadas no decorrer do dia. A redação funciona começando desde cedo, né? Na verdade, começando desde o dia anterior, porque a gente deixa para o dia seguinte já algumas pautas encaminhadas. A informação chega primeiro por meio dos repórteres, elas depois são repassadas para os editores, que determinam com a sua equipe, com repórteres e subeditores, o tamanho delas dentro da edição, como elas serão ilustradas por foto, ou por arte, ou por infográfico, e também qual vai ser a relevância, qual vai ser o peso daquele noticiário dentro da edição. Os repórteres escrevem as matérias e logo depois os textos começam a ser editados. Na sequência, são decididas quais as principais matérias e manchetes da edição. É uma corrida contra o tempo.
Os jornais têm hora de fechamento, o que nós chamamos de deadline, ou seja, é o último prazo que editores e repórteres têm para entregar as matérias. Se a reportagem chega atrasada, dificilmente ela vai ser publicada. Editar é selecionar, editar é jogar fora, editar é valorizar algumas notícias. Se você marca para um horário em que o jornalista vai vir correndo para a redação, pode ser que ele não encontre mais nem espaço para dar a notícia, porque os espaços vão sendo loteados ao longo do dia. Se você vai falar para um jornal ou revista, pode dar detalhes. A mídia impressa tem espaço e gosta de discutir os assuntos. São veículos que analisam e interpretam a notícia. Embora uma coluna também dê furos, valorize a informação, ela está muito mais preocupada em traduzir, em explicar o que está acontecendo em determinada área sobre a qual já foram produzidas, geralmente, reportagens. Resumindo, o jornal começa a ser preparado no dia anterior. O seu assessor de imprensa deve mandar sugestões de pauta com antecedência. É bom que ele saiba os horários e dias de fechamento para não perder o bonde. Jornais e revistas são veículos mais analíticos. Você pode ser detalhista e explicativo nas entrevistas. 10h36. Música pra você. Aconteceu, é imediato. Vira notícia. Não há uma redação de televisão decente, correta, digna onde as pessoas trabalham, que não trabalhe com rádio ligado. Não é verdade? Porque sabe que o rádio é mais veloz do que a internet, sabe que se o mundo começar a acabar agora, quem vai dar primeiro é o rádio. O rádio realmente, ele faz de cada ouvinte um cúmplice, um parceiro. Então, uma relação completamente diferente. Por causa da agilidade, o rádio é um grande prestador de serviços. É um veículo de comunicação com maior capacidade de alcance. Afinal, um aparelho de rádio pode ser levado para qualquer lugar. Olha, o rádio é talvez um companheiro das pessoas durante todo o dia no país. Se você pegar, por exemplo, uma pessoa que trabalha no campo, ela leva o seu radinho portátil, coloca lá na cerca, trabalha na enxada e ouve rádio. Outra grande vantagem do rádio é que a transmissão e a recepção são operações relativamente simples. Por telefone, você pode dar uma entrevista ao vivo de qualquer lugar do mundo. Por essas facilidades que a gente tem de entrar com a informação, no momento que a coisa está acontecendo, a gente tem o compromisso de dar a informação em primeira mão. O rádio alcança todos os cantos. É um veículo que tem linguagem informal, para pessoas de todas as classes sociais. Para falar no rádio, seja simples e direto. Evite palavras complicadas. Converse com o ouvinte. Pensa, na hora que você for falar no rádio, pensa que você está ligando para o seu melhor amigo, para a sua melhor amiga, para uma pessoa que você gosta muito, porque aí metade da comunicação já está efetivamente garantida. As entrevistas de rádio são informais e geralmente têm mais tempo. Por isso, dê respostas completas, objetivas e até didáticas. Facilite a compreensão das suas ideias para o ouvinte. O ouvinte conta apenas com o ouvido e muitas vezes ele está trabalhando enquanto ouve rádio, está dirigindo enquanto ouve rádio. Por isso a informação tem que ser clara, direta, não pode demorar muito para contar o final da história, né? Então vamos rever. O rádio é um veículo de grande alcance. A transmissão é ágil, a notícia é imediata. O rádio atinge um público diversificado e, por isso, a linguagem deve ser simples e direta. Há mais espaço para entrevistas, mas as frases e raciocínios devem ser curtos. Imagem, som e movimento. Chegamos à TV. Um veículo que tem grande apelo popular. Pesquisas mostram que o brasileiro é um dos povos que mais assiste televisão no mundo. A reportagem na TV é mais complicada porque envolve mais pessoas e muitos equipamentos. Um repórter de televisão sai sempre acompanhado de uma equipe. E as matérias são bem mais curtas que nos outros veículos. As equipes são um número limitado, mesmo que sejam muitas, mas tem um número fixo. Tem que revezar esses equipamentos, entra um repórter, sai outro, entra um repórter cinematográfico, sai outro, enfim. Isso tudo tem que ser adequado na pauta e na produção do que a gente chama de um telejornal. O editor junta o texto gravado pelo repórter com as imagens.
Falar para a televisão tem uma regra fundamental, a objetividade. Por isso, as frases devem ser sempre curtas. É um exercício que precisa ser praticado. Você deve dizer tudo o que quer com poucas palavras. A concisão ela é importante, então quem consegue resumir um pensamento e uma ideia no menor tempo possível, sempre vai ter vantagem sobre aquela pessoa prolixa. Isso é fato. Quem conseguir encontrar essa mágica do conteúdo com a forma... Aqui também a rotina é uma correria. Pauta, reportagem e edição lutam contra o tempo. Muitas vezes, mesmo enquanto o telejornal já está no ar, as notícias ainda estão chegando. Por isso a gente está sempre com pressa. O jornalista sempre tem pressa, porque é uma questão de sobrevivência e de garantia do emprego. Ele tem um deadline e tem que cumprir esse deadline. Se ele trabalha para a televisão, pior ainda, ele tem vários deadlines por dia. Uma outra dica. A entrevista fica muito mais natural se você olhar direto para o entrevistador e não para a câmera. O critério é de que as pessoas devam olhar para os entrevistadores, para frente, para a lente, senhores entrevistados, quando estiverem falando em televisão. Deixa que nós olhamos, nós os profissionais, senão vocês vão acabar tirando o nosso emprego. Para entrevistas na TV, procure cumprir os horários. Seja objetivo. Evite dar informações desnecessárias e ler anotações. Fale devagar e de maneira informal. Olhe para o repórter durante a entrevista. A internet é o mais jovem dos veículos. Para muita gente, o computador ainda é um bicho de 7 cabeças, mas é uma questão de tempo e hábito. A internet, assim como o rádio, é imediata. E também, como o rádio, serve como fonte para outros veículos. Eu acho que a coisa mais legal que tem da internet é a rapidez da informação. Ou seja, a gente consegue rapidinho distribuir uma informação importante para uma montanha de gente. No caso da internet, quer dizer, o fechamento ele não existe, ele é a todo momento, ele é em tempo real. Pode parecer estranho dar uma entrevista para a internet ou fazer uma coletiva online. Acontece que a internet ganha espaço a passos largos. É bom ir se acostumando com a ideia. Além do que, os sites e agências de notícias se multiplicam e vão adquirindo novos formatos, como os blogs. O blog, você coloca a informação em questão de segundos. Então, a velocidade é imprescindível no blog, seja para quem está fazendo o blog e passa essa informação, seja para quem passa a informação para quem esteja fazendo o blog. A velocidade é o segredo do blog. Na internet, conta muito a rapidez com que você responde às solicitações. É um veículo que muda a cada segundo, 24 horas por dia. A gente tem que estar o tempo todo sabendo de tudo o que está acontecendo, essa é a ideia da gente, pelo menos, está sabendo tudo o que está acontecendo e informando o leitor, o internauta, o tempo todo de tudo isso. Muitas vezes, os jornalistas parecem insistentes demais e as fontes até se irritam com tantas perguntas. Mas é preciso ter paciência. A tarefa do repórter é apurar o máximo possível. A pior coisa que um político pode fazer é se negar a falar com o público. É a pior coisa. Quando ele diz que não vai falar, ele já está perdendo o jogo. Eu acho um grande erro. É evidente que eu sou jornalista e eu vivo em função da informação. Então pode-se dizer que eu sou parte interessada. Sou mesmo, eu e o público. Todos os veículos são importantes. A mídia nacional e a regional merecem a mesma atenção. O olhar regional é cada vez mais universal. Você não pode, por exemplo, falar do Brasil sem falar do Acre, sem falar do Amapá, sem falar do Amazonas, sem falar do Pará, sem falar do Rio Grande do Sul. O homem público tem que estar atento a atender o radialista, o jornalista, o comunicador de uma rádio comunitária, porque ele está dando acesso ao cidadão com mais facilidade. Toda vez que o homem público dá as costas a um comunicador comunitário, ele também está dando as costas para a comunidade de uma forma geral. É muito comum, de repente, uma fonte dizer, não, eu não vou dar essa entrevista porque essa televisão é uma televisão pequena, porque esse jornal é um jornal pequeno. Mas o dia que esse jornal pequeno, essa televisão pequena te dá uma matéria contundente contra você, você vai dar valor a ele. Então é isso que eu acho que é importante, a gente valorizar todo o meio de comunicação como sendo um meio de comunicação, porque a notícia se propaga de forma incontrolável.
você viu a importância da imprensa. Encontre um tempo na sua agenda para atender aos jornalistas, mesmo em situações de crise. Respire fundo e fale. Dê a sua versão. Como representante do poder público, você tem o dever de prestar esclarecimentos. Todos os jornalistas precisam de um atendimento, precisam ser atendidos, senão você corre o risco de ter a informação sem a sua parte. Se a pessoa se sente perseguida ou se sente alvo de uma investigação, alvo de um foco virou foco na mídia, não adianta muito se esconder. Adianta enfrentar a mídia, adianta devolver esse foco, ela sabe que está sendo foco, então adianta responder, interagir com essa mídia. Nós sabemos que nem sempre é fácil ser notícia. Ser alvo de uma bateria de perguntas, investigações, provocações e até injustiças. Mas acredite, profissionais como estes que você viu aqui levam muito a sério o que fazem. E o nosso principal objetivo é informar. Você é um personagem fundamental nas reportagens. Esperamos que este vídeo tenha ajudado a entender um pouco nossas condutas, reações, atitudes. E quem sabe, a gente se encontra numa entrevista por aí. Fala bem, fala só, fala além, fala bem, fala só, fala além, bem. Da palavra, 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 da palavra. Fala além, bem, fala bem além, fala além, bem, da palavra, fala além, bem, fala bem além, fala além, bem, da palavra, além, bem, da palavra, além, bem, da palavra, fala além, bem, da palavra, além, bem, da palavra, além, bem, da palavra.